Acaba exercitando, né? Galerinha, eu tive problema também, quebrei o braço direito. Não, eu acho que é o contrário. A física A é cinemática, velocidade, aceleração, e a física B que é vetor. Certo? Tanto que na física B, na aula anterior, a gente estava discutindo um pouco de cinemática vetorial e falamos da aceleração centrípeta, né? Que é um vetor que aponta para o centro, certo? Então aqui é a continuação da parte vetorial, digamos assim, da parte dinâmica. E é aqui que a gente vai entrar hoje mesmo. Na aula de hoje de Física B, volume 2, a gente vai falar um pouquinho das leis de Newton. É uma parte que eu acho extremamente interessante e perigosa, porque embora as leis sejam simples, as questões podem ser muito bem elaboradas e de difícil solução. Primeira coisa, então, nas leis de Newton, antes até de a gente começar a falar da lei da inércia, é discutir alguns conceitos básicos, o conceito de força e o conceito de massa, considerando que a aceleração a gente já tem uma noção razoável, né? A aceleração mede o que mesmo? Mede a mudança da velocidade. Aí a gente até viu que tem dois tipos de aceleração. Uma que mede o valor, a mudança do valor da velocidade, que é a aceleração tangencial ou linear, e aquela que mede o quanto muda a direção. Qual é a mesma essa aceleração? É a centrípeta, é essa aqui que mede o quanto o cara muda na direção, né? Como ele está fazendo a curva. É isso que ela mede. Aliás, fazer curva é mudar de velocidade, não se esqueçam, né? Já que é um vetor a velocidade, à medida que eu faço uma curva, o vetor a velocidade aponta para um lado diferente e a velocidade muda. O que é força? Já que nós vamos precisar discutir sobre isso a partir de agora. Força é um ente que causa deformação e ou aceleração nos objetos, certo? É uma coisa que causa deformação e ou aceleração. É algo que causa deformação e ou aceleração nos corpos. Concordas comigo? Se eu faço força num corpo, ele pode deformar. Ops, quebrou. Ele pode deformar levemente, né? Certo? Aqui está mais light, ó. Eu quebrei isso há uns 2 anos atrás. Mas ó, né, tá razoável ainda. Beleza? Vou fazer uma deformação aqui quando você fez uma coisa. Arrebentou o limite ali. Mas tu viu, né? Eu apliquei uma força, deformou o objeto e eventualmente o cara aplica uma força, o objeto muda de velocidade. Certo? Ah, professor, agora o giz não deformou? Deformou, né? Se a gente tivesse a super câmera para ver, a gente veria que na hora do contato o giz deforma microscopicamente. Então, força é algo que causa deformação e ou aceleração nos corpos. Outra coisa que a gente vai começar a discutir a partir de hoje é importante que a gente tenha noção. O que é massa? Massa, pessoal, de um corpo é a medida da inércia desse corpo. Ou seja, é a medida da dificuldade de acelerar o corpo. Quanto mais massa um corpo tem, mais difícil é fazer ele mudar de velocidade. Seja aumentar, diminuir ou fazer curva. Faz sentido, não faz? O caminhão demora muito mais a atingir uma certa velocidade do que um carro. E mesmo com um motor muito mais potente. E também demora muito mais a parar. Concorda comigo? Por isso que o caminhão tem uma velocidade... velocidade... Já era essa matéria. Maior, daqui a pouquinho a gente vai ver atrito. Tá, mas o caminhão é descarregado ou só a parte? Mesmo que fosse um caminhão descarregado, se tu vai comparar ele com um objeto mais leve, como uma moto, por exemplo, é covarde a comparação, né? Mas vamos já botar uma comparação bem drástica. Um caminhão com 50 toneladas no limite e um carro, certo? Um Audi A1, aquele pequenininho, bem pequenininho, sei lá, deve ter 500 kg aquele carro, né? Se eu brigar com um cara no trânsito, o cara capota teu carro bravo contigo, né? Capota o carro do cara. Isso que é o perigo desses carros leves. Pega um doente aí, né, cara? Já viu no YouTube umas brigas feias, né? Isso tem que ficar, no trânsito tem que ficar zen, não adianta. Galera, quando o cara analisa a massa de um objeto, se tu imaginar um caminhão que está 100 por hora, com 50 toneladas, e ele precisar parar emergencialmente, amigo, pode ter certeza que ele vai sair se arrastando, mesmo com todos os pneus travados, ele vai se arrastar durante vários metros antes de parar. Ou seja, um cara com muita massa é mais difícil de aumentar a velocidade, mas é mais difícil de reduzir a velocidade. Ou seja, é mais difícil de acelerar. Concorda comigo?
e fazer a curva. Isso também ajuda ou atrapalha o cara ser pesado? Atrapalha, porque o cara pesado que está andando em linha reta quer continuar andando em linha reta, então fazer a curva é mais difícil. Por isso que a gente tem que perceber que a massa é a medida da inércia dos corpos. Pô, ele fica tudo a ver com isso. Com certeza. Né, quantas vezes, né, o cavaleiro tá lá e aí vai saltar e o cavalo se recusa a saltar, para e o cara vai, né? A inércia do cara joga ele Não, longe, pra com fazer certeza. curva também. Pra fazer curva também. Demora muito pra fazer curva. Já tem gente que cavalo menor que contra cronômetro. Tem gente que cavalo menor já vira curto. É assustador, aliás, o cara vê aquelas, não sei se vocês já chegaram a ver algum vídeo daquelas corridinhas em volta do barril, que tem que ir lá e fazer a curva, né? Aquilo ali realmente é bizarro. Se a pessoa não estiver muito bem segura no cavalo, é difícil aguentar o tranco. É a massa medida, é a medida da inércia dos corpos. Isso é importante saber. E galera, é importante saber até a definição, porque pode ter uma questão teórica, né? Podemos dizer que a massa, né, se tu não lembra que é a medida da inércia, que mede a inércia do corpo, tu pode te confundir. Eles colocariam também massa é a medida do peso do corpo, certo? A inércia faz o motoqueiro não cair naquelas corridas que ele tipo, quase vira assim na curva. Aí é que tá, cara, olha só, sim, está tudo relacionado com a inércia. Só que aí nesse caso tem um outro tipo de inércia na jogada também. Uma inércia chamada inércia rotacional, certo? O motivo de tu conseguir andar de bicicleta é a inércia. Né? Pensa bem, cara, para a bicicleta. Não tem como ficar em pé na bicicleta quando ela parada. Começa a andar com ela, ela se estabiliza. Por quê? Porque a roda, quando está girando, né, ela tem uma inércia rotacional, ela tende a continuar girando naquela direção. Então é por isso que para fazer uma curva, tu tem que forçar a roda a sair da direção. Então tá em cima da bicicleta, pedalando. Se tu girar o volante e soltar, ele volta para o lugar, né? Ela dá uma bambeada e ele volta para o lugar. Eu lembro de uma experiência muito legal, o professor na faculdade trouxe uma roda de bicicleta amarrada numa haste. Primeiro ele botava a haste para a gente segurar, a roda estava aqui então, né, com uma haste em L, a gente segurava aqui. A roda parada normal, né, tendia a pender para o lado a roda, só por causa do peso dela que estava mais para o lado de cá, né. Quando ele botava para girar a roda, aquela porcaria começava a querer rodopiar, cara, no ar. Tu segurando aquilo, tu sentia, meu Deus, que porcaria é essa? Por que tá tão esquisito agora? Porque justamente o fato de a roda estar girando, ela quer se manter girando naquela posição, certo? Então, qualquer alteraçãozinha que tu queira aplicar na roda, tu vai ter que fazer uma força para isso acontecer, beleza? Então tem a ver com a inércia rotacional das rodas da moto, o fato de ele ficar bem de lado e a moto querer se levantar. Então se ele cair naquele momento, a moto se levanta e continua em linha reta. É o mesmo negócio daqueles caras que fazem o globo da morte. Tem tudo a ver com o negócio do globo da morte. O cara que está em alta velocidade com a moto dele quer continuar em linha reta, certo? E aí tu força ela com a pista a fazer a curva, mas ela queria continuar em linha reta, certo? E aí, se tu faz a curvatura no tamanho adequado, né, o cara tem certeza que a moto vai continuar colada devido à inércia. Ela sempre quis continuar em linha reta. Foi a pista que forçou ela a fazer a curva. Né? E aí isso mantém o motoqueiro pressionado contra a pista. Só que, galera, eu vou te confessar que eu demorei anos para entender essa história de inércia. Demorei anos mesmo, pensando no meu dia a dia, no ônibus, tentando entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E muito desconfiado. Demorei muito, no início eu até pensava, tem alguma coisa errada nessas leis de Newton. E só depois de anos raciocinando é que eu me convenci, caramba, o Newton é foda. O Newton em 1700, né, 1600 e pouco, o cara matou a charada que eu demorei anos para entender, mesmo depois de ele ter me explicado. Olha só que loucura. O que diz a primeira lei de Newton, a lei da inércia? Diz o seguinte, se a força resultante for zero, se a força resultante em um corpo for nula, Ele tende a manter isso, velocidade. esse corpo tende a manter seu estado de movimento ou repouso. Essa, na verdade, aí já é uma outra lei, mas de uma maneira, a gente pode representar dessa maneira. Força restante aí. Com certeza. Seu estado de movimento retilíneo uniforme
ou repouso. A aceleração tem que ser nula. Sempre que a gente está falando da primeira lei de Newton, a gente está supondo que o cara está com aceleração Mas zero. o globo da morte, o cara acelera. Não, perfeito. Olha só que ótimo. Na verdade, naquela situação, a gente não usaria só a primeira lei de Newton para explicar. A gente vai usar a segunda lei de Newton. Né? A força que a pista faz na moto obriga que a moto faça a curva, gerando uma aceleração centrípeta. Certo? Mas a explicação inicial começa com a primeira lei de Newton. A moto com velocidade constante quer continuar em linha reta. Certo? Então ela teria esta tendência, por isso que a gente usa de certa forma a primeira lei de Newton para explicar também o globo da morte. Se a força resultante de um corpo for nula, esse corpo tende a manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso. Ou seja, só existem essas duas possibilidades quando a força resultante é zero. Se a força resultante é zero num corpo, ou ele está em MRU ou ele está em repouso. Se um cara está fazendo uma curva, não é resultante zero. Tem alguém obrigando ele a fazer a curva. Eu lembro o dia em que meu tio me falou sobre isso. Eu ainda não tinha aprendido nada sobre ciência adequadamente no colégio. E ele falou, Otávio, na natureza, o natural é um corpo andar em linha reta. Um corpo não faz curva se não for obrigado a fazer curva. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? E entrou pelo ouvido, alguns dias depois saiu pelo outro. Não consegui compreender o que ele quis dizer. Como assim, na natureza, as coisas tendem a andar em linha reta? Para mim aquilo foi, eu tinha sei lá, uns 12 anos, eu não consegui processar aquela informação. Depois que comecei a ter aula de física, comecei a ver, pô, o cara tinha razão quando ele me falou aquilo. Né? Mas é uma coisa esquisita de pensar. Os corpos, quando não são forçados por alguma, quando uma força não é aplicada no corpo, o corpo não faz curva. Ou o corpo fica parado, ou ele anda em linha reta e com velocidade constante. Então, para não ter que decorar a lei toda, vamos fazer o que o amigo disse, vamos raciocinar de maneira simplória aqui, ó. Força resultante zero, então velocidade zero ou ainda velocidade constante, né? O velocidade zero não deixa de ser constante, óbvio, né? Mas para lembrar que ou o cara está em repouso ou MRU. Essas são as duas condições. Ah, e detalhe, hein? Se tu vê um cara com velocidade zero, tu já pode afirmar que a força resultante é zero. Se tu vê um cara com velocidade constante andando em linha reta, tu pode afirmar que a força resultante é zero. Então, a força gravitacional é assim. como é que é? E a força gravitacional não Conta? Conta? até a força resultante. Sim. Eu estou? Legal, legal. Em relação à Terra, eu estou? Parado. Em relação à Terra, em relação ao Sol, eu estou em movimento. Em relação à Terra, eu estou parado. Qual é a força resultante de mim? Zero. E a tua dúvida é, mas peraí, tem uma força toda em ti agora, a Terra, né? Certo? É por isso que estás confuso, né? Mas não. A força com que a Terra me atrai ela está ali, mas eu empurro o chão. Eu estou toda hora fazendo força aqui. Se eu não estivesse fazendo força contra a força-peso, eu estaria acelerando a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Quando eu tiro meus pés do chão, eu desacelero a 10 metros por segundo ao quadrado para baixo. Aí tem aceleração, e é uma aceleração rápida pra caramba. Concordam comigo? Mas agora a resultante é zero, porque eu faço força no meu corpo para cima, certo? Empurrando o chão para baixo e a Terra me atrai. Então se eu estou parado, a resultante é zero. E isso inclui a força gravitacional, certo? Inclui sim. MRU. Quando tu desmaia daí, tu cai 10 metros por segundo. Sim. Só que aí é o seguinte, o desmaio, dependendo da posição que o cara desmaia, ele vai cair sobre o próprio corpo, né? Então a cabeça não vai ter acelerado a 10 metros por segundo ao quadrado até chegar ao chão, né? A própria maneira como o corpo pode cair, certo? A coluna caindo sobre si mesmo, pode haver um amortecimento, né? Além do que também, quando o cara desmaia, o corpo fica totalmente relaxado justamente para que o estrago seja menor. Se tu cai duro, né, o estrago é muito maior, a pancada no chão é muito mais violenta do que se tu cair relaxado. O gato tem Certo? O gato tem isso. Né? Exatamente, por isso que acima do 7º andar começa a aumentar bastante a chance de sobrevivência do gato. Né? Então os gatos sobrevivem mais caindo do 9º andar do que caindo do 5º andar. Loucura isso, né? Isso é fato. Quando ele começa a cair, inicialmente ele espera o contato com o chão, ficando rígido o corpo para suportar o impacto.
Só que depois de um certo tempo de queda, né, como o amigo falou, lá por volta de 2, 3 segundos de queda, ele relaxa, aplica o foda-se. Relaxa. E aí ele quica no chão, ele é super elástico, né? Ele chega a dar umas 2 quicadas no chão, dissipando energia aos poucos e acaba sobrevivendo. Por incrível que pareça, eu tive uma namorada que caiu, o gato dela caiu do 11º andar, cara. E eu presenciei. Né? E eu lembro que eu tinha lido isso no livro de física, né, que eu estudei, e eu achei que era um absurdo. E a galera até acha que foi eu que choquei o gato. Não faria isso, não faria isso. Mas né, é uma coisa conhecida essa da história do gato. É uma história do gato. Pessoal, olha só. Tá, pera. Isso, a partir do 7º andar, acima do 7º andar, o gato começa a ter mais chance de sobreviver a uma queda do que entre 3º e 7º. Então ela demora mais. Porque o fato de demorar mais a queda faz com que o gato relaxe a sua musculatura e aí então dissipa melhor a energia quando ele atinge o chão. Quando o gato ainda está esperando a queda, né, ele está com o corpo rígido e se a altura é demasiada para ele suportar, ele vai ter muito mais fraturas. No caso do gato da minha namorada, ele quebrou 2 dedinhos da pata direita só, cara. Pode acreditar, 11º andar. Bizarro. Até então eu não acreditava no livro está lá. Galerinha, ó, logo depois da gente estudar a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a gente já vai direto para a terceira lei, que é a lei da ação e reação. É bem isso mesmo. Lei da ação e reação. Essa aí, cara, é uma lei simples, mas meu Deus, como eu demorei a acreditar nela, como eu demorei a perceber dentro do meu coração, cara, essa lei existe e funciona. Eu demorei muito a me convencer, cara, muito mesmo, anos. E o amigo já enunciou ela. Para toda força, que a gente chama de ação, existe uma outra força, que a gente chama de reação. De mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. E eu te pergunto, ação e reação se anulam ou não se anulam? Pois é, olha só como é perigoso. Elas têm o mesmo módulo, têm a mesma direção e sentidos opostos. Se tu faz força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto no mesmo corpo, se anula. Né? Pega lá o apagador, puxa com 100 newtons e com 100 newtons ao mesmo tempo. Sentidos opostos, né? Vai se anular, tudo bem para vocês? Só que se ação e reação se anulassem, eu não poderia andar, gente. O movimento seria impossível se ação e reação se anulassem. Porque eu empurro o chão para lá, o chão me empurra para lá. Se anulasse, não sai do lugar. Né? Então diz que tinha um burro com uma carroça amarrada nele, e ele estava começando a pensar na terceira lei de Newton. E diz que ele, ação e reação, sentidos opostos, mesmo módulo, e ação e reação se anulam. E diz que na hora que ele foi puxar a carroça, ele já não conseguia mais sair do lugar. Ficou travado ali. Essa famosa história do burro. Toma cuidado, aí não podemos pensar que nem o burro. Pensa, se tu consegue dar um passo para frente, ação e reação não se anulam. Se se anular, o movimento fica impossível. Concorda comigo? Então por que será que ação e reação não se anulam? Já que se as forças atuarem no mesmo corpo se anulam. Porque atuam em corpos diferentes. Quando eu empurro o chão, a força que eu faço atua nele, no chão. E aí o chão me empurra, a força que ele faz atua em mim. Como o chão está preso no planeta, e que é muito mais pesado que eu vou para frente. E o planeta se move bem pouquinho para trás. Certo? Microscopicamente para trás. Aí o planeta vai certo cada vez mais... Não, porque na hora que eu parei, eu já devolvi a rotação para o outro lado. Então eu empurro o planeta para lá quando eu salto e já, né, desfaço a cagada quando eu paro. Inevitavelmente. Como? É aquela famosa história do dia do pulo, né? Mesmo que todos os seres vivos, inclusive animais, todos, se aglomerassem num mesmo local, juntos, certo? E pulassem com toda a energia para o lado, isso ia ser inócuo. Né? Os 6 bilhões de habitantes, ou sei lá que for, 8 bilhões de habitantes, desculpa, 8 bilhões de habitantes, eles não são nada perto da massa do planeta Terra. É só fazer a continha, né? Pega cada pessoa com 100 quilos. Né? Dá 10 na 2, 8 bilhões, vamos pegar 10 bilhões de uma vez, bilhão é 10 na 9, né? Tá? Então 10 bilhões é 10 na 10, 10 na 10 vezes 10 na 2, é 10 na 12 a massa dos habitantes do planeta Terra, né?
Só que o planeta Terra, a massa dele é 10 na 24. Entendeu? Então isso é totalmente inócuo para o planeta Terra. Não vai acontecer nada. Né? Qualquer tremorzinho de terra gera um deslocamento de massa, às vezes, muito maior que todos os habitantes do planeta se deslocando pela crosta terrestre. Por isso que o dedo pulo é bobagem. E mesmo que fosse metade da massa do planeta Terra, né? Quando a galera pular, vai dar um efeito na rotação, mas quando a galera atingir o chão, já vai jogar para o outro lado de novo a rotação. Então não vai fazer a menor diferença. Tem que começar a correr e não parar mais de correr. E sempre acelerando para poder alterar a rotação do planeta, né? Sendo um planeta muito menor que o nosso, no caso. E a massa de todo o planeta fosse maior que o planeta. Isso é alguma coisa? Se a massa Fosse maior do que a massa do planeta. ia ter uma reação maior, mas mesmo assim na hora da queda esse efeito ia se desfazer. Certo? Muito legal a pergunta. Galerinha, lei da ação e reação, então, a gente acabou enunciando já. O importante é a gente colocar mais algumas coisas, que ação e reação nunca jamais se anulam, pois atuam. E outra, ação e reação têm a mesma natureza. Se é um ímã que gera ação, né, uma força magnética, a reação é uma força magnética. Se é uma força de contato, a ação, a reação é uma força de contato. Beleza? Se a ação é uma força gravitacional, a reação é uma força gravitacional. Isso é fundamental lembrar. Vamos ver como é que ficou então. Para toda força, que a gente chama de ação, existe outra força, que a gente chama de reação. Com mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. E as observações que são muito importantes, ação e reação não se anulam. E qual é a outra característica interessante de ação e reação? Elas têm a mesma natureza. Demorei também a interpretar como assim a mesma natureza. A mesma natureza é o mesmo tipo. Se uma é magnética, a outra é magnética. Se uma é elétrica, a outra é elétrica. Se uma é gravitacional, a outra é gravitacional. Se uma vem do atrito, a outra também está relacionada com atrito, com contato. Certo? Não tem como acontecer, mas aí essas forças diferentes, elas não são ação e reação. A ação de uma, a reação dela está atuando em outro lugar. Então eu poderia, com um ímã, certo? Empurrar um outro ímã que está atritando no chão. Olha que legal, né? Então tem um ímã no chão e eu estou repelindo esse ímã com outro ímã, beleza? Então, ó, ação, esse ímã empurra ele. Reação, esse ímã empurra esse que está na minha mão. Beleza? Ação, o atrito do ímã contra o chão. Reação, o atrito do chão contra o ímã. Tá entendendo? Então podem ter várias forças de vários tipos numa certa situação, mas os pares, ação e reação têm sempre o mesmo tipo. É uma ótima questão essa. Como é que é? Se eu fizesse aí que tá, eu estou pensando no ímã aqui, né, e o outro só repelindo ele para o lado. Então nesse caso o atrito vai depender só do peso. Está deslizando, né, vai depender só do peso desse ímã. Ah, sim, depois que ele deslizou vai ter uma queda no atrito, né? Logo depois que ele começou a deslizar, parabéns, o atrito estático máximo é maior que o atrito dinâmico, né? Parabéns, garoto, gostei de ver a lembrança. Como de praxe, eu vou fazer um exercíciozinho ou outro para te estimular a continuar a fazer exercício de tarefa.